Está faltando muita gente, mas vamos começar assim mesmo. Com esse negócio da gente colocar as aulas na internet, acaba vindo poucas pessoas, né? Porque a turma inscrita é grande, tem mais de 60 pessoas. Mais de 60. Mas que tem vindo 10, 12, mas como eu recebo muito e-mail das pessoas, então tem muitas pessoas fazendo realmente e optaram pelo conforto. Né? Não é igual. Não é igual. Não é. Presencial é. Mas às vezes dá, né? E tem muita gente de fora também. Fora de São Paulo, de outras cidades. Então, por isso que acaba tendo poucas pessoas aqui. Mas não tem problema não. Tá? A gente sabe que, além de vocês aqui, tem os internautas que participam também. Então vamos divulgar um pouquinho mais o que a gente aprendeu de teosofia. Tá? Uma das coisas que mais mexe com a gente é o tema do nascimento e o tema da morte, né? E a grande maioria de nós acha que entre o nascimento e a morte, o que é bom é nascer. Nascer é uma beleza e morrer é uma tristeza. Quando a gente vai estudando um pouco mais a teosofia e vai aprofundando um pouco mais, a gente vai ver que isso não é bem assim não, tá? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista da pessoa, como pessoa e não como alma, realmente nascer é uma beleza, né? Nascer, a única hora que o hospital presta é na hora do nascimento. Aí é gostoso, né? Mamãe tá lá, bombons, flores, bebezinho. Então é a única hora que o hospital presta é no nascimento. Na morte é só choradeira. Então, do ponto de vista da pessoa, nascer é tranquilo, morrer é uma tristeza. Mas à medida que a gente vai entendendo e vê que na realidade nós não somos somente pessoas, além de pessoas, nós somos almas. Do ponto de vista da alma, quando ela nasce é que é o problema. Do ponto de vista da alma, ela está no plano da alma. O plano da alma é um plano que está bem além do plano físico. Na teosofia nós falamos em 7 planos, né? Digamos que o 7º plano é o nosso físico, a alma está no 5º, no 4º plano, é lá que ela mora. Então vir para cá é encrenca, porque lá não tem doença, lá não tem dificuldade, lá não tem nada. Quando começam as dificuldades, que é o aprendizado para vir nesse mundo, então é no nascimento. Quando a alma morre, quando a pessoa morre, na realidade, o que está acontecendo é voltar para casa. Então, ou voltar para casa é muito melhor do que você sair de casa. Mas vamos comparar isso com uma viagem. Nós vamos para o Afeganistão. Vamos passar 10 anos lá. Então, quando a gente vai para lá, vai para a encrenca. Quando chega no final da uma guerra, ou seja o que for, que tu volta para casa, essa é a alegria. Então, nascimento e morte, do ponto de vista da alma, é algo parecido. Na realidade, o nascimento é entrar no desconhecido, entrar num mundo diferente, entrar num país diferente, com situações diferentes. Então, aqui é a dificuldade. Aí a gente vai vivendo, chega uma determinada hora que a gente tem que encarar a morte. Então, o encarar a morte é o retorno para a nossa casa. A gente tem que compreender que algumas premissas no ensinamento teosófico são importantes. É a pré-existência do ser humano antes do nascimento, o nascimento e depois da morte, a pós-existência depois da morte. Sem o conhecimento que a alma já existia antes de nascer e que a alma vai continuar existindo depois de morrer, então a gente não vai entender nunca este processo do nascimento e nós não vamos encontrar nunca a justiça divina. Porque numa mesma vida um cara vem aqui e faz atrocidades, dificuldades, politicamente rouba, faz um monte de coisa aí e passa incólume até morrer e ninguém nem descobre que ele fez essas coisas. Então cadê a justiça divina? Onde é que existe justiça numa situação quando a gente pensa dessa forma? Então, para entender em termos de justiça, então que a gente vai compreender que existe uma pré-existência
Existe uma existência e uma pós-existência. E tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, o responsável por tudo acaba caindo em cima dessa figura que nós chamamos de alma. Então, o que nós chamamos de lei do karma, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, já teve uma aula sobre isso, mas eu vou falar mais um pouquinho, é compreender que hoje nós somos consequência do que nós fomos no passado. E o nosso futuro vai ser consequência do que nós fazemos agora. Então, aí que a gente vai compreender que esse ciclo da vida e da morte, ele é repetitivo. Então tem hora que uma determinada alma está tendo uma vida encarnado e tem períodos que a alma não está encarnada. Mas a alma continua vivendo, continua participando, ativa totalmente no plano dela, ela é um ser. Então nós somos a alma. É isso que a gente não se entende. Acha que nós somos uma pessoa, eu sou o Osmir. Enquanto eu sou o Osmir, eu norteio a minha vida pelas necessidades do Osmir. Quando eu compreendo que eu sou uma alma, e Osmir faz parte dessa alma, então vamos dizer, os meus objetivos vão mudando. Os meus objetivos vão entendendo de que eu vou continuar existindo depois que o Osmir se for. Então eu tenho que ter objetivos de longo prazo. Que objetivos de longo prazo são esses? São os objetivos da alma. A gente tem que começar a se perguntar por que eu vim aqui nesse mundo? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Eu não vim aqui a turismo, não. A alma tem um objetivo em nos trazer aqui. E o objetivo da alma em vir aqui é o aperfeiçoamento. Cada vez se tornar mais um ser mais próximo de Deus. Então a gente começa a investir o nosso tempo em cursos de teosofia, em práticas de meditação, em práticas de altruísmo. Então a gente começa a mudar um pouco o foco da nossa vida quando a gente se entende que nós somos a alma. Então o nosso objetivo de vida, além dos objetivos da pessoa, que não vão ser deixados de lado, passam a ser os objetivos da alma. Então a gente começa a colocar isso na nossa vida e o nosso objetivo maior, ele passa a ser de mais de longo prazo. Não é me tornar um engenheiro, me tornar um médico, me tornar um advogado, que tudo isso aqui são coisas para a pessoa, mas os objetivos da alma são se aproximar cada vez mais de Deus, conhecer o mundo de uma forma mais forte, mais consciente do que é Deus, do que nós somos, o que a alma realmente precisa fazer para se aproximar e se aperfeiçoar. Que assim como a pessoa está num processo de aperfeiçoamento, a alma também está em processo de aperfeiçoamento. É que na teosofia a gente faz uma diferenciação entre alma e espírito. Existe a pessoa, existe a alma e existe o espírito. O espírito, ele é perfeito. Ele é Deus, é divino. A alma foi criada pelo Espírito para mergulhar nesse mundo. Esse mundo, nós vamos mostrar aqui mais uma vez aqui, ela tem diversas dimensões, então a alma vai mergulhando no mundo. Então essa é a compreensão que a gente tem que ter, e quando a gente tiver essa compreensão, não somente intelectual, tiver uma compreensão mais ativa mesmo, de que eu sou a alma. Então, quando a gente tiver essa certeza, acabou o medo da morte. Hoje, a grande maioria das pessoas tem um medo danado da morte. Seja por desconhecimento, seja por materialismo, seja o que for. A grande maioria das pessoas tem um medo danado de morrer. Tanto de nós mesmos, quanto de seres que nós gostamos. Nossos pais, nossos esposos, filhos e tudo mais, a gente tem medo da morte. Então, quando a gente começar a entender fortemente de que eu sou a alma e não eu sou o Osmir, então o medo da morte, tanto da nossa própria morte, como da morte de outras pessoas, muda bastante. Esse conceito existe. Por exemplo, na Índia, é bem claro, lá a reencarnação é uma ideia muito clara. Aqui no Ocidente, essa ideia ainda é um pouco insípida. A gente acredita, mas não mergulha,
não acredita realmente profundamente nessas situações. Então nós vamos mostrar aqui que a alma é a figura central deste processo do ciclo da vida e da morte. De vez em quando ela entra no ciclo da vida, de vez em quando ela sai da vida e volta para o plano dela. Isso aqui é repetitivo inúmeras vezes, até que a alma tenha cumprido o ciclo de aprendizado desse mundo. Depois que a alma cumprir o ciclo de aprendizado do mundo, aí ela não precisa mais voltar aqui, que isso aqui é uma escola, o mundo aqui é uma escola para a alma. Ela deixa de vir aqui, ela volta, pode até voltar, mas ela não volta mais como aluno da escola, ela volta como professor, ela volta para cooperar com o plano de Deus nesse mundo. Algumas almas, outras nem voltam mais. Então nós vamos falar sobre isso aí. Então, bibliografia do que nós vamos falar aqui, ó, são baseadas praticamente em 3 livros da Sociedade Teosófica. Um chama O Milagre do Nascimento, outro chama O que há além da morte e outro chama Os Mestres e a Senda. São livros que mostram realmente esse ciclo. O que nós vamos dar aqui é simplesmente uma passada rápida no conceito desses livros aí. Como o nascimento, do ponto de vista nosso, é o mais fácil, então nós vamos começar a falar sobre o nascimento e provavelmente falar sobre a morte vai ficar mais para a aula da semana que vem. Vamos começar com o nascimento, então. Tem 3 teorias sobre vida e morte. 3. Tem os materialistas. Os materialistas falam que a vida é uma curta jornada do berço até o túmulo. Começa no nascimento e acaba no túmulo. Isso é o que os materialistas dizem. Eles falam que não há universo, inteligência superior à humanidade, que a mente é produto de correlação da matéria, que é uma química, a existência termina com a morte, a dissolução do corpo. Fala que, contra tudo isso aqui, a gente vê que os cientistas provam que a lei da conservação da matéria e da energia, nada é destruído, tudo se transforma. Desse jeito, então, isso aqui é a lei de Lavoisier. No mundo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, já foge um pouco. Cada 7 anos, os cientistas sabem que a gente troca o corpo inteirinho, não fica nada. A cada 7 anos, troca tudo. Exceto, vamos falar, o cérebro, as células do cérebro, né, elas demoram um pouco mais, mas também são substituídas. Tá? Pessoas em transe profundo, em coma, tidas como mortas, despertam, contando tudo passou durante o transe, mas normalmente o materialista é isso aqui. Então o materialista não é nossa praia. Nossa praia aqui na teosofia não é um materialismo, então a vida não é simplesmente o corpo, a vida é muito mais do que o corpo. Tem uma outra teoria que é chamada teoria teológica. Essa teoria teológica fala que a vida vem do além, vive alguns minutos, passa pela morte, volta para o além, onde permanece para sempre. Então a vida começa aqui no nascimento, tá? E permanece para sempre depois da morte. É diferente do materialista, porque acha que permanece depois. Mas a cada nascimento, a teoria teológica fala que uma nova alma é criada pela mão de Deus. Felicidade ou desgraça é determinada pelo que nós fazemos aqui, é a felicidade ou a desgraça. E a gente vê que é uma injustiça, porque pobre e rico com diferentes chances. Tem gente que nasce pobre, tem gente que nasce rico, tem gente que nasce já numa orientação religiosa que mostra um monte de coisas, e tem gente que não recebe instrução nenhuma. Então a gente não vê essa justiça aí. Então, se aqui nessa teoria teológica a gente vê que a probabilidade de salvação é mínima, que a salvação é aquela, você tem que entender perfeitamente o que é o Espírito e se ver como um Deus. A possibilidade de fazer isso aqui é muito pequenininha. A gente erra, ou por omissão ou por satisfação, em alguns erros, a gente está sempre fazendo algumas encrencas aí na vida. Então a gente vê que a teoria teológica também não é muito a praia da teosofia. A nossa praia, que chega um pouco mais forte, é a teoria do renascimento, onde fala que um espírito, para desenvolver as possibilidades divinas da inconsciência até a perfeição e religação com Deus.
Então fala o seguinte, a cada morte no mundo físico, passamos para o mundo espiritual. Então aqui é o mundo espiritual, nós entramos no mundo físico aqui, entramos, temos uma vida, retornamos para o mundo espiritual, entramos mais uma vez num ciclo. Então isso aqui realmente é a teoria do renascimento, onde em cada vida que a gente tem, a gente purga o mal que fez em existências anteriores ou nessa própria existência, assimila em nós todo o bem que nós fizemos e preparamos aqui para uma nova vida terrestre. Então esse é o ciclo de acordo com a teoria do renascimento. Então a gente vê que a gente traz na vida terrestre, a gente traz defeito para corrigir, trazemos virtude para ajudar a nós e aos outros, e a evolução é a evolução em conjunto. Então isso aqui é a teoria do renascimento dentro da teoria sobre vida e morte. Então essa aqui é a que se aproxima um pouco mais dos conceitos teosóficos e ela a gente consegue entender certas injustiças que ocorrem nesse mundo, como aquele exemplo de uma pessoa que nasce doente e outra que nasce saudável. Se nós não fôssemos os responsáveis por alguém nascer doente e outro nascer saudável, então a gente tem que dizer que Deus é injusto. Onde Deus bota um cara para nascer perfeito, rico e tudo mais, e bota outro para nascer todo arrebentado e sem nada. Onde é que está a justiça de Deus se a gente não fosse responsável pelo nosso próprio ciclo de desenvolvimento? Então isso aqui temos que entender que a alma, quando ela é criada, a alma não é o espírito, a alma é um apêndice do espírito. Ela, quando foi criada, todas as almas são criadas identicamente, sem conhecimento nenhum, e elas começam, através do ciclo de nascimento e morte, elas começam a colecionar, juntar conhecimento, aprendizado, sabedoria, e ela vai crescendo com o tempo à medida que vai tendo diversas vidas. Então a gente começa a puxar para nós mesmos a responsabilidade sobre o nosso crescimento, não só sobre o nosso crescimento como pessoa, mas também sobre o nosso crescimento como almas. Tem algumas leis universais que regem a nossa vida, principalmente a lei da evolução e a lei do karma, elas interferem demais nesse ciclo de vida e de morte. Falemos um pouquinho sobre a lei do karma, que já foi objeto de uma aula aqui, mas vamos lembrar. O que a lei do karma fala para nós? Lei do karma é lei de causa e efeito. Então ela diz claramente, tudo que você causa nesse mundo tem efeito. Tudo que você planta, tu colhe. Então ela vem aqui e fala que na vida passada, boas ações, na vida presente, geram um bom ambiente. Más ações numa vida passada cria aqui um mau ambiente. Desejos e aspirações de nossa vida passada criam capacidades na vida presente. Pensamentos concretos geram nosso caráter. Os êxitos que nós temos criam o nosso entusiasmo pela vida. Experiências criam nossa sabedoria. Experiências dolorosas criam nossa consciência. Vontade de servir gera espiritualidade. Então a gente vê que realmente nós somos consequência do que nós fomos em vidas passadas. Mas se a gente olhar direitinho, essa lei, ela não é uma lei que só olha o passado, ela olha o futuro também. Então se a gente colocar aqui um quadro aqui agora, ó, vida futura. Então vida futura aqui vai ser consequência do quê? Vai ser consequência do que você faz agora. Então a gente vê que é no nosso agora que nós temos a oportunidade não só de corrigir erros passados, mas de preparar acertos para a vida futura. Os êxitos que a gente tiver aqui agora, eles vão estar presentes numa futura vida dessa alma que somos nós mesmos. Mas quando a gente olha isso aqui, as pessoas dizem, não, mas a alma vai gerar um outro ser aqui, não sou eu mesmo. Você é a alma, esse é o grande engodo, é o grande engano
que a gente não se posiciona, nós não somos só uma pessoa, nós somos a alma. E quando nós somos a alma, então a gente tem que prestar muita atenção na nossa vida presente, porque a vida futura seremos nós novamente que estaremos aqui. Ah, mas eu não lembro de vida passada. Ainda bem que não lembra, né? Porque se não lembra, se lembrasse realmente das atrocidades que a gente já fez no passado, a gente ia ter uma carga quase que insuportável em cima da gente. Se a gente considerar que a gente já teve inúmeras vidas passadas. E como as almas são criadas todas idênticas, sem conhecimento nenhum, então cada uma que vai ter que acumular, elas passaram pela pré-história, passaram por diversas situações, passaram lá por situações da Idade Média, naquela atrocidade, aquelas coisas que houve, nós passamos por tudo isso. Então nós temos, com certeza, dentro de nós, coisas do passado que é melhor esquecer mesmo. Então o nascimento, com esse esquecimento do que nós somos, no fundo é uma bênção. Mas tudo que nós tivemos de bom na vida passada, nas vidas passadas, estão presentes em nós, na forma de tendências. Então, a pessoa que tem tendência a um determinado vício, alcoolismo, droga, seja o que for, ele já trouxe isso provavelmente de experiências passadas. Não que ele vai ter que ser alcoólatra ou viciado aqui, mas ele tem tendência a que isso aconteça. Mas normalmente as tendências que estão em nós são o acúmulo de experiências de vidas passadas. Então, embora nós não lembramos das nossas vidas passadas, aquele aprendizado das vidas passadas, eles estão dentro de nós, nessa forma de tendência. Tem gente que começa a estudar teosofia, praticar meditação, e vai rapidinho aprende. E tem outras que têm uma dificuldade danada de aprendizado. Então, por quê? Por que alguém aprende tão rápido e o outro tão lentamente? Que é mais inteligente que o outro? Não. É porque já trouxe essas tendências dentro de si. Então, quando elas estão em nós, então a gente vai entender então que essa lei do karma, na operação dessa lei, ela é imutável. Tudo que nós fizermos, um dia nós vamos colher. Seja a colheita nessa própria vida, seja em vida futura. E não pensem que em vida futura, que é um outro cara, aqui, digamos, está a Vera, e depois vai ser a Maria, não é nada disso. A Maria depois é a alma da Vera, é a mesma alma que está presente. Então esse aprendizado de que nós somos a alma, esse é o mais importante de todos, que você passa a investir mais na alma, mais no longo prazo e não só no curto prazo. Então essa é uma lei muito forte que a gente tem que seguir realmente da melhor forma possível. E essa lei opera mais ou menos da seguinte forma. Nós temos um lado da vida, essa linha aqui é o lado da vida, e temos um lado da forma. O lado da forma somos nós, encarnados. O lado da vida é a alma, tá? Então, se a gente olhar nós do lado da alma, tá? Nós temos uma bagagem. Essa bagagem é a experiência que a gente acumulou de vidas passadas, pensamentos, sentimentos e ações do passado, estão armazenados naquilo que a teosofia chama de sanchita, que é o nosso karma, que nós carregamos. O karma normalmente vamos dizer, um karma mais positivo que está lá, que geram as tendências que a gente vem para cá. E nós temos, além da nossa bagagem passada, que é determinada pelo karma, nós temos um projeto de vida, que Deus, quando criou o mundo, Ele criou com começo, com meio e com fim. Então, o nosso projeto de vida como alma, ele foi feito a partir do nosso espírito, ele foi feito com começo, meio e fim. Então, o fim é o nosso arquétipo, é o que nós vamos ser no final do ciclo, quando nós concretizarmos todo o aprendizado humano. Então, nesse período aqui, então nós temos o nosso arquétipo, aquilo que nós vamos ser, o nosso dharma, e temos o nosso karma passado. Em função do nosso passado, mas também olhando aquilo que nós vamos ser, qual que é o objetivo da alma,
Esses senhores aqui, ó, que são chamados senhores do karma, são espíritos muito elevados, eles selecionam parte do karma que nós temos aqui, eles olham para o nosso arquétipo futuro, então baseado no nosso passado e no nosso futuro, esses senhores do karma vêm aqui e dá as nossas características para um novo nascimento. Então as características de um novo nascimento nosso, vai ser homem, vai ser mulher, vai ser brasileiro, vai ser americano, vai ser judeu, vai ser o que for. Então tudo isso aqui, hoje, quem gera tudo isso não somos nós. A nossa alma ainda está engatinhando dentro da evolução dela. Então quem determina realmente aquilo que nós vamos ser são arcanjos muito evoluídos, que são chamados de lipikas, ou senhores do karma, são eles que determinam. Tu vai nascer como Vera no Brasil, tu vai nascer, qualquer um de nós vai nascer em tal local nessa situação, eu vou nascer como Osmir no Brasil. Então essa determinação das características aqui, ó, porque é aquilo que a gente fala, ninguém vem nesse mundo para fazer turismo. Nós viemos aqui para corrigir coisas erradas do passado e também para a nossa evolução de acordo com um modelo determinado pelo Espírito. Então isso aqui, enquanto nós estivermos ainda engatinhando na evolução da alma, quem determina tudo isso são esses seres que são chamados lípicas. Eles determinam todos, você vai ser, como eu falei, vai ser brasileiro, vai ser homem, vai ser mulher, é dessa forma que o karma opera, baseado no nosso passado, baseado no nosso projeto de ser e baseado realmente naquilo que esses senhores aqui sabem. Esses senhores, eles são, como eu falei, eles tão evoluídos que eles enxergam todos os laços que interligam todas as pessoas e trazem a pessoa para um determinado plano, para um determinado local, com o objetivo, traz aquelas almas que têm afinidade, que estão próximas, ou muito pelo contrário, pode ser almas que também não se deram certo em vidas passadas e uma hora tem que voltar e crescer. Então, normalmente, dentro da nossa família, estão as nossas grandes dificuldades. É ali que nós temos coisas a serem ajustadas. E muitas vezes, casamento e tudo mais, são muito mais por razões kármicas do que por razões, razões espirituais, propriamente dito. Então isso aqui é a forma como esse karma opera, nos trazendo de volta a uma nova experiência. Então, compreendendo a lei do karma, então. Nós já mostramos isso aqui numa outra aula, mas eu vou dar mais uma lembradinha para a gente entender como é que é o processo do nascimento, para ver o que nós somos realmente como ser. Isso aqui, ó, somos nós. Nós temos corpo físico, nós temos corpo astral, que é um veículo, que são as nossas emoções, e temos mente. Então nós somos físico, sentimentos e emoções e pensamento. Isso é a personalidade. Personalidade tem 3 veículos de manifestação: veículo físico, um veículo que é chamado de veículo astral e um veículo chamado que é o veículo da mente. Como se fossem 3 carros mesmo, 3 veículos. Quem opera esses 3 veículos é a alma. A alma, quando nasce, opera 3 veículos, em 3 planos diferentes. O plano físico, que é o mais denso, depois tem o plano astral, que é um pouco mais sutil, e depois tem o plano mental, que é mais sutil ainda. Então, nós operamos através desses 3 veículos. Nós somos a alma. Acreditem, de uma vez, nós somos a alma, nós não somos esses veículos. Os veículos, a mente, as emoções e o físico são pilotados pela alma, através desse cordão aqui, que é chamado cordão de Antakarana. Então aqui nós vivemos durante 50, 60, 70, 80 anos, através desses veículos aqui, ó, mas na realidade nós somos a alma. Só que nesse processo de a alma de mergulhar aqui nesse mundo,
esses veículos aqui esquecem que nós somos a alma e achamos que nós somos o corpo, ou achamos que nós somos as emoções, ou achamos que somos os pensamentos, mas nós somos a alma. A própria alma também tem outros 3 veículos de manifestação, que nós chamamos de manas, buddhi e atma. Atma, buddhi e manas. Esse manas é o nosso aspecto de mente, mas é uma mente bem mais sutil, mente abstrata. Nosso aspecto intuicional e nosso aspecto vontade. Então, no total, nós temos esses veículos todos que nós estamos falando aqui. São veículos de manifestação. A alma, ela pilota a personalidade. E a alma por si própria, na realidade, ela é pilotada pelo espírito. Então, na realidade, a única realidade que existe é o espírito. O espírito é eterno. Ele é Deus, onipotente, onipresente e onisciente. Esse espírito mergulha no mundo manifestado, no mundo criado. Ele se mergulha primeiro criando a alma e depois criando a personalidade. Então chegou no máximo de materialidade. Mas a nossa realidade maior é o espírito. A própria alma, embora ela tenha uma vida muito, muito longa, a própria alma, ela um dia vai ser absorvida pelo espírito. Assim como a personalidade, quando morre, é absorvida pela alma. Então, quando uma personalidade morre, todos nós vamos morrer, ou alguém que acha que não vai morrer, todo mundo vai morrer. Então, aquilo que nós temos de bom é absorvido para aquilo que nós chamamos de alma. Então, se aqui já teve 100 vidas, 200 vidas, então aqui todos os aprendizados em diversas vidas diferentes estão armazenados aqui. Uma comparação disso aqui que eu sempre dou é dividir a nossa vida de 10 em 10 anos. Hoje eu estou com 60, mas quando eu tinha 10, ainda tem alguma coisa dentro de mim que eu lembro disso. Quando eu tinha 20, eu lembro de algumas coisas. Quando eu tinha 30, quando eu tinha 40, eu lembro mais. Então, nessa própria vida, os meus primeiros 10 anos de vida, eu lembro muito pouca coisa, mas ainda estão dentro de mim. Dentro da alma é a mesma coisa. Todas as vidas que já aconteceram estão dentro da alma. Então a personalidade, ela acaba ficando de uma certa forma imortal, porque tudo que aconteceu com uma determinada personalidade está armazenada dentro da alma. Embora aquela personalidade venceu aqueles 100 anos, morreu, não existe mais. Mas o passado está presente dentro da alma. Então quando nós voltamos para a alma aqui, então dentro de um ciclo muito maior do que o ciclo da alma, chega um dia que a alma também é absorvida pelo espírito. Então no fundo, todos nós somos espírito. Mas para uma boa compreensão da teosofia, se a gente entender que nós somos almas, tudo bem. Então o espírito criou a alma está num processo evolutivo, a evolução da alma se dá através das diversas encarnações e a personalidade também está em evolução dentro do ciclo dela. Nós nascemos bebezinhos, sem conhecer nada, crescemos, então essa é a evolução da personalidade. Tem a evolução da alma e tem o espírito propriamente dito, que esse não tem o que evoluir, o espírito é Deus. Então esse é o conceito da teosofia do que nós somos. Então, compreendendo que nós somos personalidade efêmeras, que vai acabar, mas que nós vamos, na realidade, nós somos a alma, o corpo é simplesmente um veículo da alma. A nossa mente é um veículo da alma. Então a gente começa a compreender que nosso investimento no mundo tem que ser na nossa alma. Claro, também na personalidade, mas nós temos que ter essa certeza de que somos a alma, então a gente começa a compreender o que nós somos na realidade. Isso aqui é só uma repassada que nós já fomos em aulas passadas. Então, dessa forma aqui, a personalidade, que somos nós, ela está incorporada dentro da nossa alma, ou individualidade, ou corpo causal, ou eu superior, são tudo nomes que se dão. E a própria alma ou eu superior está dentro da mônada,
que é o nosso espírito individualizado, na teosofia a gente chama de Atma em nós, que por sua vez, a mônada também está dentro do Logos. O Logos é o criador do sistema, é o Deus. Então nós somos assim, nós estamos dentro da alma, que está dentro da mônada, que está dentro do Logos, que é o criador, que é o Deus. Então são coisas assim. Então nós somos ao mesmo tempo pessoas, mas nós somos a alma, mas nós somos também, além da alma, nós somos a mônada e nós somos Deus. Então Deus está presente em nós. Tudo isso aqui é interligado. A diferença entre nós e um ser como um Cristo, como um Buda, é que nós não temos essa consciência de que nós somos tudo isso aqui. E esses seres têm a consciência do que eles são na realidade. Então isso aqui a gente vai vendo. Então tem uma evolução da consciência, a evolução da alma. A evolução da alma, dentro desses planos todinhos, a alma passou por um estágio mineral, passou por um estágio vegetal, a alma passou por um estágio animal, e a nossa alma hoje está experimentando a evolução humana. Então nossa evolução como alma, como espírito, né? não como alma, como espírito mesmo, o espírito quando entrou no mundo, ele passou por um estágio de aprendizado do reino mineral, aprendizado do reino vegetal, um aprendizado do reino animal. Nessa transição aqui, ó, quando o espírito aprendeu tudo isso aqui, ó, quando foi criado o ser humano, é nessa transição aqui é que é gerado o negócio chamado alma. Porque o animal, diferente do ser humano, ele não tem uma alma individualizada. Não que o animal não tenha alma, a teosofia mostra que os animais têm alma, mas é uma alma grupo com um monte de animais. Então, um monte de cachorrinho tem uma alma única. Você pode ver que eles são todos iguais. Todos respondem exatamente à mesma alma. Todos latem igual, todos fazem, são totalmente instintivos. Nessa transição aqui do animal, tem uma evolução muito grande dentro do reino animal. Começando desde um verme até um cachorro doméstico, até um cavalo, toda uma evolução. Então, nesse final dessa evolução aqui, é que os veículos já estão suficientemente preparados. Você pega um veículo, por exemplo, de um chimpanzé, pegar o DNA de um chimpanzé, o DNA de um ser humano, é quase igual. A diferença é 99,8% é igual ao resto, a diferença é muito pequenininha, muito pequenininha. Então aqui a transição, então some a figura da alma grupo e aparece a figura da alma humana, o eu superior, que vai agora entrar na evolução humana. Por isso que todas as almas que entram na evolução humana, todas elas entram simples e ignorantes. Ignorantes porque são veículos que mal saíram do reino animal e entram no reino humano. Então, entrando no reino humano, elas começam simples como seres selvagens. Aí ela começa a ter uma vida depois da outra, uma vida depois da outra, com uma alma individual. No caso do animal, quando um cachorrinho morre, ele volta para a alma grupo. Não é para a alma individual, volta para a alma grupo. De forma que quando nascem novos cachorrinhos, o aprendizado daquele cachorrinho serve para todos os demais cachorrinhos que vão nascer daquela alma. E mesmo para aqueles que já tinham nascido, porque ele tem uma alma grupo, não é uma alma individualizada. A alma individualizada acontece aqui nessa transição aqui, quando a criação da figura da alma começa a evolução individual. Até esse estágio aqui, ó, a gente observar direitinho, o reino animal, o reino vegetal e mesmo o reino mineral, eles estão totalmente ligados a Deus. Eles não têm a figura daquele que é chamado de alma individual, não tem a figura daquele que é chamado de ego. Então o cachorro, ele é totalmente instintivo. A mente instintiva é a mente do Deus que cria o mundo. E a mente individual nossa, que é criada na transição aqui, começa a se desligar de Deus. Então, nesse processo humano aqui, ó, o efeito colateral da criação dessa alma individualizada é o nosso afastamento de Deus. Então, estamos cada vez mais perdendo a nossa mente instintiva e criando essa mente individualizada separada.
Então nós tornamos seres separados de Deus, e deu no que deu. O mundo separado de Deus está dando o que a gente está vendo aqui. Mas isso aqui tem fim, que o próximo estágio da nossa evolução vai ser quando o ser humano realmente compreender que ele passou por todos esses estágios, que ele veio de Deus e que vai voltar para Deus. Então nesse estágio aqui, ó, é o estágio então do Cristo, do Buda, do Krishna, desses grandes seres. Não. Não. Cada ciclo desse, do espírito, num determinado reino de evolução, cada ciclo desses são 4 bilhões e 312 milhões de anos, de acordo com o que nós contamos. Se a gente contar aqui, ó, e entre um período e outro existe um período igual também, então 4, 8, 12, 16, 20, 24, nós já estamos em 26 ou mais bilhões de anos que nosso espírito entrou nesse processo de evolução. Mas vai ter 2 aulas sobre esse tema. Aqui foi só uma leve pincelada. O curso tem uma aula que chama Lei da Evolução, onde nós vamos entrar nesse processo e mostrar como é que foi isso ainda. Aqui foi só para a gente compreender o que nós somos a alma e como é o ciclo de nascimento. E esse ciclo de nascimento, ele ocorre aqui no reino humano, para o desenvolvimento desse veículo que é chamado corpo causal, que é a nossa alma separada do todo. Então é uma alma individualizada. Então o objetivo dessa alma individualizada é ela se tornar um instrumento total do espírito, mas vai ser um instrumento, vamos dizer, com uma mente desenvolvida, com tudo desenvolvido. Então você pegar um Buda, pegar esses grandes seres, eles são muito desenvolvidos, muito mais. Então um animal não é capaz de fazer o que um ser humano faz depois que realmente chega nesses estágios. Então é um estágio que precisa passar, mas é o estado mais complicado dentro desse processo de evolução, é o estado humano, porque é o estado onde nós nos afastamos de Deus. Nós saímos da mente instintiva, saímos realmente do todo e nos tornamos separados, para depois nos voltarmos ao todo uma vez mais. Mas nós vamos voltar ao todo com os veículos desenvolvidos, que é o objetivo desse processo interim, desenvolvimento de veículos. Então esse desenvolvimento, infelizmente, ele passa dentro do estágio humano por um estágio egoísta muito grande. Não vou falar muito sobre isso, que vai ter aulas para a gente aprofundar mais nesse detalhe aqui. Mas aqui, para a gente ter uma breve noção do que nós estamos falando aqui, do que precisamos. Então nós, como ser humano, nós temos veículos. Vamos entender, gente. O ser humano, quando nasce, ele tem veículo. Tem o veículo físico, tem um veículo astral, tem um veículo da mente e depois tem os veículos da consciência, que é da alma. Tá? Cada veículo desse do ser humano, cada um desses veículos tem, vamos dizer, um chipzinho que é chamado de átomo permanente. Então o nosso corpo físico, ele tem um átomo permanente. O nosso corpo astral, ele tem um átomo permanente. O nosso corpo da mente tem um também. O que é esse átomo permanente? Vamos entender que é como se fosse um chip. Porque o dia que a gente morrer, esses chips são guardados pela alma. E são esses chipzinhos que são usados depois no próximo ciclo de nascimento, é a partir dele que vai gerar novos veículos. Então todo o nosso processo evolutivo está gravado dentro desses átomos permanentes. Então isso é a única coisa da matéria que pertence à alma. É esse átomo permanente. Todo o restante nosso, todo o nosso corpo, não é nosso, é empréstimo. É empréstimo que a gente faz para criar um veículo de manifestação. A única coisa que é nossa é esse átomo permanente. Então, a gente vai mostrar daqui a pouco no nascimento, vamos ver que a partir dos átomos permanentes, nós vamos gerar novos veículos, novos corpos para o nascimento. Então, vamos começar a falar sobre o processo do nascimento.
como nós falamos, existe um plano físico, existe um plano astral, existe um plano da mente, existe a nossa casa, é onde começa a nossa alma, que tem 3 veículos, que se chama Buddhimanas. Esse é Manas. Então, quando vai iniciar o processo do nascimento, aqueles senhores que eu falei, senhores do karma lá, os lípicas, eles que determinam tal alma, está na hora de você voltar para nascer. Tu ainda tem que continuar, você não venceu a evolução humana, tu tem que voltar. Então é obrigatório. Esses arcanjos, esses lípicas, pegam uma determinada alma lá e vai trazê-la para o processo do nascimento. Nesse processo do nascimento, a primeira coisa que ele faz é pegar o átomo permanente do corpo da mente, ele entra aqui no plano da mente, um pouco abaixo do plano causal, e esse átomo permanente da mente, ele agrega matéria do plano da mente, e essa matéria que foi agregada do plano da mente gera um novo veículo mental. Gente, nós achamos que a nossa mente é o cérebro. Não é. Porque se a nossa mente fosse o cérebro, nós estávamos lascados. Nós trocamos todos os nossos átomos a cada 7 anos. Então o meu cérebro já foi trocado, estou com 62, dividido por 7, já foi trocado mais de 8 vezes. Então como é que eu teria lembrança de alguma coisa que estava armazenado no cérebro, se já trocou todos aqueles átomos? Por isso que a nossa memória, a nossa mente não é o cérebro. O cérebro é um instrumento da mente. Tá? Então, para criar um novo veículo da mente, a alma pega aquele átomo permanente, que é um chip com programação, e a partir dessa programação ela começa a pegar matéria do plano mental, cria um novo veículo mental. Mas veja bem, é um novo veículo mental. Isso aqui é como se fosse um hardware, um novo computador. Esse computador ainda não tem programação. Ele fez um hardware dele. A programação vai dar à medida que a gente for vivendo depois. Criado nesse primeiro plano aqui, ó, o início do nascimento, nós entramos então no próximo plano, que é o plano das emoções, e mais uma vez a alma dá uma esticada em um outro átomo permanente. Esse outro átomo permanente aqui, ó, ele entra no plano astral, agrega a matéria do plano astral e cria o segundo veículo da alma. Então a alma anteriormente era capaz de se manifestar só no plano dela. Aqui ela já é capaz de manifestar no plano da mente e ela já é capaz de manifestar no plano das emoções, que é o segundo veículo que foi criado. Depois que isso aqui foi feito, aí papai e mamãe vai lá, faz amor. Nesse processo de fazer amor, a alma estica mais um átomo permanente aqui, ó, então nasce um bebezinho. Então o processo do nascimento, ele se dá em 3 etapas. A alma cria um veículo da mente, a alma cria um veículo das emoções, e depois nós vamos ver, cria-se também um veículo do físico. Então aqui agora é o ser humano completo. Então nós todos aqui, ó, estamos desse jeito. Nós temos um veículo físico, nós temos um veículo emocional, nós temos um veículo da mente e nós somos a alma. O único piloto real é esse aqui, ó. Se o piloto deixar de dar atenção aos veículos, é o que se chama de morte. Os veículos simplesmente desaparecem. Então, o nosso corpo é um robozinho pilotado a longa distância pela nossa alma, que está num plano muito mais sutil, acima de nós, acima entre aspas, que na realidade esses planos são todos um dentro do outro, todos um dentro do outro. Tá? Então, esse cordão aqui, ó, que fala, ele desce até chegar no nosso coração. Então é a partir do nosso coração é que existe a sede da alma em nós, aqui para essa manifestação todinha. Então aqui, gente, a gente vê que nós temos um veículo físico, um emocional e um da mente. Mas não significa que a gente opera um desses veículos sozinho, não. Por quê? Por exemplo, agora, o meu corpo físico está em atividade, então esse veículo está bem ativo.
Ao mesmo tempo, pinta aqui de repente uma emoção em mim, por alguma coisa, pinta uma emoção. Então esse veículo aqui também está ativo. E tem pensamentos aqui em mim, em todos vocês. Então esse veículo também está ativo. Então a alma opera todos os veículos ao mesmo tempo. Então ao mesmo tempo nós somos um veículo físico, um veículo emocional e um veículo da mente. Então esses veículos em operação pela mente é que nos mostram realmente como a alma opera nesses mundos. Vamos falar o seguinte, se tivesse um outro mundo, vamos falar que entrar no mar é mais um mundo. Eu crio um escafandro, esse escafandro pode mergulhar no oceano, mas esse escafandro não tem vida. Quem pilota ele sou eu. Então é desse jeito, é como se fosse mais um veículo que eu estou fazendo para mergulhar no mar. Ok? Então assim opera a alma através dos veículos. Então todos os veículos estão operando ao mesmo tempo. Então aqui estamos nós pelo processo do nascimento. Então quando nós estamos acordados, esse veículo aqui está bem ativo e os demais também. Quando a gente dorme, por exemplo, esse veículo aqui, ó, ele dorme e a alma opera no plano dela e nos dois planos aqui. Então nesse plano aqui, quando a gente está dormindo, a alma não está operando. A gente tem sonhos. Sonhos são lembranças daquilo que a alma está fazendo em outros planos, que de uma forma ou de outra acontece, ficam em nossa memória. Então é a atividade da alma nos demais veículos. Tá? Então aqui a gente vê que realmente no processo da morte é a mesma coisa. No processo da morte, esse veículo deixa de existir e a alma opera nos planos mais sutis. Então esse é a forma do nascimento que é preconizada pelos ensinos ocultos, pela teosofia. Nós temos veículos de manifestação, e veículo por veículo, o importante é o piloto do veículo, o importante não é o veículo. Tá? Sem o piloto, nós simplesmente não existimos. E a cada morte, isso aqui vai sendo recolhido, e todo o material que nós tomamos emprestado para gerar um determinado veículo, volta para a natureza. O corpo físico é aquela frase, né? Do pó vieste, ao pó retornarás. Então, devolveu a matéria para a natureza. Vai acontecer com todos os veículos da mesma forma. A única coisa que da alma são os átomos permanentes, a partir dos quais se geram novos veículos. Quanto mais desenvolvidos forem esses átomos permanentes, melhor vão ser os veículos de manifestação da alma. Então, uma alma que já teve muitas vidas tem uma tendência a ter um veículo de manifestação melhor do que almas que estão começando o processo agora. Eu disse tendência, porque na realidade não é sempre, porque não é só o aspecto da alma, tem o nosso aspecto de karma também. Aquele cara que fez muita estrepolia, muita baderna, ele de repente ele merece vir para cá e ter um corpo deformado, ou até em certos casos, de autista, por exemplo, onde o cérebro praticamente não funciona. Então é um caso que houve um abuso pela alma do uso dessa faculdade mental, então num nascimento posterior pode vir até como autista. Então é um erro da natureza? Não, é uma consequência do mau uso dos veículos em vidas passadas que levam a situações como essa. Toda doença que a gente tem, principalmente doenças crônicas, elas são em função de vidas passadas, não doença gripe, dor de cabeça, doenças crônicas. Normalmente já são programadas pelos lípicas, quando iniciam esse processo, já é programado todo aquilo que aquela pessoa vai ser durante uma determinada vida. Então isso é o processo do nascimento de acordo com a teosofia. Tem algumas leis que regem esse processo, tá? A lei da evolução, aquela figurinha que nós mostramos lá, passou pelo mineral, vegetal, animal, essa lei, ela força um ego a desenvolver as qualidades. Então a alma está desenvolvendo qualidades. Lei do karma, ela limita a anterior. Lei do karma é aquele,
você fez uma ação, então tu vai colher os frutos dessa ação. Então tem a lei da evolução, que é a lei do Dharma, e tem a lei do Karma, que limita a nossa evolução. E tem os laços pessoais de amor e ódio do passado também, que isso aqui também segura a nossa evolução, embora isso aqui também faça parte da lei do Karma. Pais não escolhem a alma do filho, não escolhem, tá? Mas se eles levarem uma vida digna, que dá para oferecer boas oportunidades de progresso para a alma que vai nascer, é provável que um ego avançado nasce no meio desses pais, porque eles têm condições já de receber um ego bem evoluído para continuar na educação deles, mas não são os pais quem escolhem. Quem escolhe são aqueles arcanjos lá. O ego humano não tem condição de escolher um corpo físico para si. O ego está em aprendizado. O ego, se depender dele, ele quer nascer na Suíça, na Alemanha, quer ser rico, quer ser de olhos azuis, quer ser só isso aí. Não quer enfrentar a briga, ele quer realmente turismo. Então, não, ele não escolhe. O ego ainda é uma criança, por isso que ele é tutelado por essas almas e espíritos que já passaram por todo esse processo e conseguem enxergar o bolo todo. Enxergando o bolo todo, eles levam o ego a nascer na situação que o ego precisa e não o que a personalidade quer. É para a evolução da alma. Ninguém vem aqui para fazer turismo, tá? Um ego que está prestes a renascer, está lá no plano causal. Depois, quando a gente falar sobre a morte, vai explicar um pouquinho melhor que é o Devachan. Devachan é uma região do plano da mente, onde as almas moram depois da morte. Então, depois da morte, as almas estão no Devachan. Um ego que já está perto a nascer, descansando, né? Não possui nenhum veículo abaixo dele. Os átomos permanentes, que nós falamos tanto do físico, astral, estão adormecidos. Quando ele volta a atenção para o plano da mente, o átomo permanente do plano da mente retorna à atividade, aquilo que eu falei, atrai matéria necessária do plano da mente para criar um novo veículo da mente. Então aqui estamos explicando o que eu mostrei naquela figura anterior lá. Tá? Oi. Não. Mais para cima. O nosso lar, o Espiritismo, ele não divide em tantos planos como a teosofia divide. O Espiritismo divide. O cara morre e vai para o plano espiritual, do plano espiritual volta para o plano material. É sempre desse jeito, né? Então, vamos falar, o Espiritismo, quando ele fala no plano espiritual, normalmente é o primeiro plano que existe depois do plano físico, é o plano astral. E o Devachan é no plano da mente, mas no plano da mente superior já. Nós vamos mostrar isso aqui com figurinhas daqui a pouco, vai ficar um pouco mais claro o que é isso aí. Então, nós temos veículos. Tem um veículo físico, depois tem um veículo astral, depois tem um veículo da mente concreta e da mente abstrata, né? Então, o Devachan ocorre no plano da mente. Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem, quando falar sobre a morte, tá? Que a gente vai ver o retorno, a gente vai explicar tudo isso aqui direitinho, tá? Então, como eu falei, ele cria um plano da mente novo, ele cria um plano astral novo, o átomo permanente astral gera a matéria do plano astral. Isso aqui é outra coisa também, quem assistiu às primeiras aulas vão lembrar, que quando cria um veículo novo, astral e mental, o plano astral e o plano mental, e mesmo o plano físico, tem 7 subdivisões. Então, mesmo num plano, tem 7 subdivisões. Então, quando nós temos um corpo mental bem formatado, ele tem matéria mais sutil do plano da mente. Quando o nosso corpo mental não está bem desenvolvido ainda, está no começo da evolução, ele tem matéria mais da parte inferior do plano da mente. Então, nós temos que criar exercícios para melhorar os nossos veículos, tanto físico quanto astral, quanto mental. O veículo físico, como é que a gente melhora o nosso veículo físico? Através de uma boa alimentação, através de uma vida regrada, através de exercícios físicos, a gente deixa o corpo físico melhor. Nosso veículo das emoções, do pensamento, nós também temos que aprender a desenvolver esses veículos. Porque o nosso átomo permanente,
ele fez o melhor que pôde, que foi o aprendizado de todas as vidas passadas. Mas tudo que nós estamos fazendo agora, nós estamos melhorando o nosso átomo permanente. Então, para melhorar esse átomo permanente, no caso do físico, como eu falei, a gente vai criando um veículo físico cada vez melhor. Mas nós temos que criar um veículo emocional cada vez melhor e temos que criar também um veículo da mente cada vez melhor. Isso tem diversas formas de fazer isso aí. A forma mais profunda de fazer isso é através da meditação. É realmente começar a observar e, por exemplo, selecionar emoções. Emoção pesada, pinta aqui no teu coração, não deixa entrar. Não deixa. Só deixa vir emoção sutil, emoção mais leve. Essa deixa entrar, deixa vivenciar. Pensamento é a mesma coisa. Quando vem pensamento ruim, você tem todo o direito e dever de não deixar entrar. Não vou pensar nisso. Chega, cai fora. Então você vai melhorando o teu veículo físico, o teu veículo astral e o teu veículo mental. Então esse nosso exercício de melhorar os veículos vai melhorando a qualidade dos átomos permanentes e sempre que depois for criar novos veículos, os veículos vão ser sempre melhor. Nessa própria vida, uma pessoa, vamos falar, uma pessoa que está com muita obesidade, se ele resolver fazer uma correção nisso aqui e trabalhar fortemente na alimentação e na ginástica, essas coisas todas, uma alimentação adequada, ele recupera. Ele faz. Então, na própria vida, nós podemos melhorar o nosso veículo. E a melhoria do veículo é traduzida nesses átomos permanentes, de forma que a gente vai tendo cada vez novas experiências de vida, depois mais sutis e melhores. Então, aqui a gente vai vendo que teosofia não é conhecimento, teosofia é prática. Então, tu tem que cuidar do teu corpo, sim. Tu tem que cuidar das tuas emoções. Tu tem que cuidar dos teus pensamentos. Fortemente, cuide mesmo. Então esse é o nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui, através disso aqui, no veículo do nascimento. Então vamos cuidar, não só do físico, como vamos cuidar das emoções e vamos cuidar dos pensamentos. À medida que a gente fizer exercícios bastante profundos sobre isso, nós vamos ficando mais leve, vamos ficando mais sutil, porque os veículos vão ficando com matéria mais dos planos mais elevados de cada plano. Uma pessoa que tem emoção, vamos falar aí um exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, o corpo emocional já é bem desenvolvido, então só entra emoções de altruísmo, de ajudar o próximo, de fazer coisas boas. Aí você pega um ladrão aí, principalmente um político ladrão aí, o corpo emocional dele, o mental dele é grosseiro, totalmente grosseiro. Então quem melhora nós mesmos somos nós. Através da observação, através do autoconhecimento, através do trabalho, nós vamos fazendo essa elevação dos nossos veículos. Então a gente vai vendo tudo isso aqui na teosofia. Então fazer a teosofia, estudar a teosofia e não botar a teosofia em prática na nossa vida, no dia a dia, não tem efeito nenhum. Nenhum. Então, espiritualidade sem prática é inócuo, não serve para nada. Tá? Então, quando desce para a reencarnação, o ego não encontra um corpo astral pronto, então ele constrói um novo veículo. Tá? Às vezes, tem algumas situações até, quando a pessoa morre, aquele veículo astral da vida anterior vai nascer logo na sequência, ele pode até reaproveitar o veículo astral de uma vida passada. O veículo físico é impossível, né? Morreu, foi para o cremado, foi para o enterro, mas o veículo astral às vezes até reaproveita. Mas não é o normal. O normal é criar tudo novo. Tá? Então, matéria astral está distribuída pelo ovoide, o ovoide é a forma do corpo astral, depois a forma física passa a existir, depois que o astral está pronto. Então, matéria astral e mental entra em atividade, surgem emoções e pensamentos. Então, na criação do veículo astral e mental, já começam a surgir emoções, já começam a surgir pensamentos, especialmente quando a matéria astral está distribuída pelo ovoide, e depois da concepção, quando aconteceu a forma física, é que começa realmente a operação dos veículos. Então, um bebezinho já tem um veículo astral formatado,
já tem um veículo mental formatado, tem um veículo físico, então começa a programar o veículo da mente e o veículo da emoção. Então quem vai programando esses novos veículos aí, do bebezinho, é papai e mamãe, é a escola, é a igreja, é a Rede Globo, tudo isso aqui que vai programando novamente, vai criando condicionamentos. Então cria-se um novo condicionamento, então de repente a criancinha vai crescendo, 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 e ela pode se tornar, como se diz, uma ovelha branca ou uma ovelha negra. Depende muito daquilo que ela está sendo ensinada, tanto pelos pais, quanto pela televisão, como tudo. Mas não é só isso, porque ela traz tendências de vidas passadas e muitas vezes essas tendências são muito fortes. Você pega, às vezes, numa família, 3, 4 filhos, e recebem a mesma educação, tudo igualzinho, e cada um é cada um. Cada um seguiu uma determinada tendência que ela já trouxe também de vidas passadas. Então, o nosso condicionamento, o nosso, como se diz, programar os veículos, são dependentes do mundo exterior, que é papai, mamãe e igreja, e são dependentes também do mundo interior, que é a própria alma, que vai trazendo condução para essa criancinha que está se desenvolvendo ao longo do tempo. Então esse é o processo que vai acontecendo. Nós somos condicionados tanto pela alma com as experiências de vida passada, como nós somos condicionados pelo mundo exterior. O mundo exterior começa a fazer efeito nas criancinhas desde bebezinho, já começa a ter influência sobre nós também. Tá? 3 forças influem na formação do corpo físico. É a influência do ego, a alma, o ego é a alma. Tá? Aí é o seguinte, quem criou o veículo físico e quem criou o veículo astral foi a alma que fez esse trabalho. Mas aí entra aquilo que nós chamamos do karma, vidas passadas, aqueles senhores do karma, olímpicas. Então quem programa o nascimento do corpo físico já não é tanto a alma. Quem programa como vai ser o corpo, vai ser moreno ou vai ser loiro, vai ser homem, vai ser mulher, vai ser isso, vai ser aquilo. Quem faz essa programação são esses senhores do karma que determinam se o bebezinho vai ter doença, não vai ter doença. Ao longo da vida todinha dele, através do DNA, ele já faz toda a programação do que vai acontecer com aquilo. Mas ele não é a própria alma, porque a própria alma, como eu falei, ela vai querer vir aqui para turismo. E o senhor do karma programa o que vai acontecer com a alma, não para turismo, mas sim programa para objetivando o desenvolvimento da alma. Então todo esse trabalho aqui, quem faz o crescimento do veículo físico é um elemental construtor que é criado pelos lípicas. Então tem a influência do ego, tem o trabalho do elemental construtor e tem o pensamento da mãe também que interfere. No caso aqui a influência do ego, é a influência do ego, a alma que vai ser o dono desse veículo. Esse elemental construtor são aqueles arcanjos que determinam como vamos ser aqui no plano físico. Que todo o nosso karma, grande, 90% ou mais do karma, ele tem que ser resgatado aqui no plano físico. Então é aqui que a gente encontra os nossos afetos e os nossos desafetos. É aqui que a gente vai encontrar para resgatar todos aqueles problemas que houveram, ou então para fortalecer aqueles laços também espirituais que existem entre as pessoas. É aqui que acontece. O pensamento da mãe. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. Aqui a ordem é essa aqui, ó. Quem determina como vai ser o corpo físico é o elemental construtor. Mas muitas vezes os senhores do karma, eles não determinam detalhes. Quando eles não determinam detalhes, aí o pensamento da mãe faz muita influência de como vai ser. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí daqui a pouco. Então, as características físicas do ego reencarnante é determinada aqui pelo átomo permanente, que nós já estamos sempre desenvolvendo ao longo das vidas, e pela ação dos senhores do karma,
que são anjos, arcanjos muito elevados que determinam como vão ser as características físicas daquele ego que está reencarnando. Não da alma, o ego que está reencarnando. O ego é a alma reencarnada. A alma é, depois acabou aquele ciclo, volta a ser a alma, então deixa de ser o ego. Então o Senhor do Karma cria uma forma pensamento, que é esse elemental construtor, tá? E o plano físico, na aula dos veículos, mostramos isso aqui, o plano físico tem 7 divisões. Sólido, líquido e gasoso, todos nós conhecemos. Mas assim, mais sutil do que o gasoso, tem 4 estágios do plano físico que são chamados etéricos. Então tem 4 matérias muito sutis que nós não enxergamos e não percebemos, que elas são muito sutis, mas fazem parte do plano físico. Então os elementais construtores, os senhores do karma, eles criam nessas 4 matérias superior do plano físico, que são as matérias etéricas, eles criam um molde. Então esse molde é criado na matéria etérica. E é a partir desse molde, criado pelos senhores do karma, é que vai gerar o corpo físico. Então existe um protótipo do corpo físico, que é sólido, líquido e gasoso, e esse protótipo é o corpo etérico. Então o corpo etérico é o molde a partir do qual vai gerar o corpo físico. Então a partir de cada átomo etérico gera-se um átomo físico. Então assim a cada átomo projeta o molde e para cada átomo do molde gera um átomo físico. Por isso que gravidez dá certo. Porque tem um molde, que se não tivesse um molde para ser construída a gravidez, a possibilidade da gravidez dar certo é muito pequena, muito pequena. Se a gente olhar direitinho, a gravidez começa com uma única célula, depois essa célula se divide em 2, que divide em 4, em 8, em 16, em 32, e cada uma dessas células, uma vira fígado, o outro vira intestino, o outro vira osso, o outro vira cérebro. Então, se não tiver alguma coisa para montar esse quebra-cabeça físico, a possibilidade de dar certo é quase zero. Então, dá certo justamente por causa da criação desse molde etérico, e a criação desse molde etérico, ele é feito a partir do átomo físico permanente, cria um módulo, o molde, e os senhores do karma trabalham nesse molde também para dar alguns ajustes, e feito esse molde, a partir do molde vai gerando o corpo físico e o feto vai crescendo, 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 sempre a partir de um determinado molde. Então assim que é ensinado, o elemental construtor cria o molde etérico, tá? E usando matéria das 4 divisões superiores do plano físico. O plano físico é sólido, líquido, gasoso. Depois tem essas 4 subdivisões que são etéricas. E essas divisões etéricas geram-se o molde. Então esse é o mecanismo que se utiliza para fazer este processo. O embrião tem as potencialidades do pai e da mãe e tem a potencialidade também dos antepassados. Isso é hereditariedade. Nós temos 2 hereditariedades. Tem uma hereditariedade física, que é aquele que ele está falando aqui, que o embrião tem a potencialidade do papai e da mamãe, dos antepassados. Então nós somos, ou parece com o pai, parece com a mãe, parece com o avô, parece com o tio. Tem alguma coisa que mostra isso aqui, essa hereditariedade. Mas nós temos uma outra hereditariedade também, essa hereditariedade da alma, que é a hereditariedade psicológica, que são as tendências que nós trazemos. Então as tendências da alma, tá? Então o elemental, ele tem que fazer a seleção dentro dessas possibilidades aqui, que é o DNA do pai, da mãe, do avô. É a partir dessa seleção que ele considera a qualidade, considera a forma e pega isso aqui e o elemental trabalha. Em última instância, quem doa toda a matéria para criar o molde, ou doa toda a matéria, inclusive depois para fazer o corpo físico, quem doa toda a matéria é a mãe. No útero da mãe, que é através da alimentação, através do cordão umbilical, que a mãe vai doando matéria. E a mãe tem dentro dela também a hereditariedade dos pais dela e vai por aí afora, né? E o pai tem alguma coisa também, daqui a pouco nós vamos explicar aqui, tá? Então, assim,
o elemental escolhe o material a partir dessas possibilidades. Então esse elemental, se ele fala, os senhores do karma determinou em tal idade tu vai ter câncer, então essa deformidade, esse karma é ajustado no DNA da pessoa e a tendência é que aquilo aconteça. A tendência é que aquilo aconteça. Não é batata, mas é tendência. Quem traz uma doença em função de vidas passadas, dá para trabalhar esse karma e evitar que isso aconteça. Isso é possível. Mas se nós não fizermos nada para melhorar as condições que gerariam aquela doença, ela vai acontecer. Tá? Mas se nós trabalharmos, digamos o seguinte, uma pessoa foi em vidas passadas tremendamente mal, abusou demais de crianças e etc. Então, se nessa vida que ele vem, percebe isso e começa a trabalhar as virtudes opostas que gerariam aquilo lá, ele pode neutralizar ou, no mínimo, ele pode enfraquecer essa tendência de ter essa doença mais forte. Mas quem programa tudo isso, esse karma é ajustado pelo elemental construtor e a doença já está programada no DNA. Nós já sabemos disso que é verdade. Hoje os cientistas estão procurando fazer tratamento em bebezinhos que nascem, corrigindo os cromossomas e o DNA da criança que vai nascer. Já estão tentando escolher sexo também, estão tentando mudar. Então, tudo, essa programação é possível. É possível tanto pelo lado da alma, como a gente já percebe que a própria ciência já está trabalhando nessas possibilidades de evitar que certas doenças, que certas coisas aconteçam. Tá? A alma, com certeza, ela conhece tudo isso. A ciência, a gente fica na dúvida até onde ela vai chegar, né? Ela pode fazer coisas muito boas, como pode fazer coisas terríveis. E essa manipulação do DNA aí, ela pode gerar novas doenças aqui que façam um estrago danado pela manipulação de DNA. Hoje a gente já fala em clonagem, então manipulando o DNA com clonagem, pode sair coisa muito boa, mas a possibilidade de sair encrenca também é grande. Então essas coisas é melhor deixar por conta da natureza. Mas se a natureza não quisesse, se Deus não quisesse que o homem aprendesse a manipular essas coisas, ele não permitiria. Então, se ele permite, é porque temos que realmente crescer e aprender. Então, isso aqui é programado realmente a nível de DNA no nascimento. O elemental construtor, né, ele se aposta do embrião antes mesmo do ego reencarnante. Esse embrião é de matéria etérica, né? Está criando ele. Então, o elemental toma conta dele e começa a moldar ele. O ego só fica observando. O ego é o dono do veículo que vai nascer. Mas o elemental toma conta dele. O elemental expressa a forma e o tamanho do corpo do bebê a ser construído, como seria no nascimento, no que se refere ao trabalho do elemental. Então, nesse molde que ele vai fazendo, ele vai criando um molde e esse molde vai aparecendo num determinado estágio que vai ter a forma desse molde, vai ser a forma de como o bebezinho vai nascer. Tá? Clarividentes que veem essa forma criada acham que é o espírito ou que é a alma que está pairando em torno do corpo da mãe, acha que é a alma do bebê, mas na realidade não é a alma do bebê. Quem está trabalhando nesse processo é o elemental construtor e o elemental assumiu a forma, não do molde, mas o elemental, ele tem a forma do molde do momento que o bebezinho vai nascer. Então as pessoas veem, clarividentes veem esse elemental trabalhando e acham que é a alma do bebê, mas ainda não é a alma do bebê. Quando o feto atinge o tamanho do molde, o elemental abandona a casca externa e adota a forma que o corpo vai ter no momento em que o elemental vai deixar. Porque a primeira coisa que a gente acha é que esse elemental, quando ele acaba de construir o bebezinho, ele abandona. Não, o elemental continua acompanhando o bebezinho durante os 7 anos de vida.
Porque um bebezinho, ele não tem condição nenhuma de desenvolver o veículo físico dele, etérico e tudo mais. Quem faz isso nos primeiros anos de vida é esse elemental que continua complementando o trabalho dele. Então, muitas vezes, o trabalho desse elemental, ele acaba no 2º ano, no 3º ano, mas pode ir até o 7º ano de vida de uma criança e esse elemental vai acompanhando. E ele fala aqui que esse elemental, depois que abandonou essa casca externa aqui, que parecia com o bebê, como ele ia nascer, ele adota a forma de que o momento em que ele vai deixar a criança, vai ser aos 2 anos ou 3 anos, então esse elemental vai ter o formato de uma criança quando ela fizer depois dos 2 ou 3 anos aqui. Depois disso, o elemental chega para o ego, que realmente é o dono daquele negócio, que vai vivenciar essa experiência. O elemental fala: toma que o filho é teu, te vira. Daqui para frente agora é a alma que vai cuidar da criança, e o elemental vai embora e abandona totalmente esse bebezinho que nasceu. O ego, esse elemental, ele não é um ser, não é um espírito. Ele é um ser elemental que foi criado com uma determinada finalidade. Ele não tem mente. Ele foi feito para aquela tarefa. Completou aquela tarefa, aquele elemental é desfeito, e a partir daí que ele é desfeito, quem toma conta realmente é o ego. Concluiu o trabalho, né? A força que o anima se esgota, não tendo mais poder para manter as partículas dele unidas, ele se desintegra e volta para reservatório da natureza. Então esse elemental, ele não tem instruções na mente, ele não tem mente, ele foi criado com a finalidade real de levar um processo do nascimento para que dê certo. Porque se não criar esse molde etérico, se não criar, não tem alguém que vai manipulando aquilo lá, e a partir de cada átomo etérico gerar um átomo físico, se não tiver um processo dessa forma, a tendência de dar certo uma gravidez é quase zero. Quase zero. Tá? O elemental se encarrega do corpo desde o início, um pouco antes do nascimento físico, pouco antes, o ego entra em contato com a futura morada dele. E aí as duas forças trabalham junto. O elemental está trabalhando e o ego também já começa a trabalhar também na preparação. Para o ego, aquele corpo físico que está sendo gerado vai ser a futura moradia do ego. Ele vai morar dentro daquele corpinho lá que está sendo criado. Isso é um problema seríssimo, porque o ego, ele sabe que quando ele mergulhar naquele corpo mesmo, ele vai perder toda a consciência de que ele é a alma. Aí ele entra num ciclo de vida aqui, esquece todo o passado dele como alma e vive uma determinada vida e esquece a origem real dele. Então, nesse processo de esquecimento do que a alma é, o resultado pode ser catastrófico ou pode ser muito bom. Tem almas que realmente, almas não têm personalidades, que têm essa percepção e trabalham para o desenvolvimento da alma. Mas tem muitas personalidades, eu diria que a grande maioria, que não tem sequer a percepção de que ele é a alma e que ele tem um objetivo do desenvolvimento da alma. Então, uma possibilidade, uma encarnação ser boa ou ser ruim, depende muito da personalidade. Então, quando a alma mergulha na personalidade, ela está mergulhando numa situação desconhecida. Qual vai ser o resultado de tudo isso? Então, isso é um caso sério, gente. Quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a ver a responsabilidade que a gente tem nessa vida aqui. Porque quando tu voltar para o plano da alma depois da morte, tu recobra a tua consciência do que tu é na realidade. Aí tu vai olhar para trás e vai ver, mas que personalidade de porcaria que eu fiz. Fez nada do que eu deveria ter feito para evoluir. Aí não adianta mais, já foi. Por isso que vem essa importância desse conhecimento, para que a gente direcione as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, sejam direcionados sempre para o desenvolvimento da alma.
e não só para o desenvolvimento exclusivamente da personalidade. De novo, não é preciso abandonar a personalidade, não é isso. Abandonar não, vamos continuar a nossa evolução de personalidade, o mundo precisa de nós. Como pessoas aqui no mundo, o mundo precisa de nós. Podemos ser pessoas atuantes no mundo, mas o mais importante de tudo não é sermos pessoas atuantes no mundo. O mais importante de tudo é você ser atuante para a tua alma. Aí você está investindo em você e não investindo no mundo. Tá? Então, em alguns casos, o elemental se retira depois do nascimento, deixando o ego, né, com pleno controle do corpo, o ego começa a controlar, e quando tem muitas, principalmente quando tem muitas limitações naquela criança, né, tem muitas limitações, o elemental pode permanecer até os 7 anos de idade. Porque o veículo etérico, o desenvolvimento do veículo etérico é completado nos 7 anos de idade. Então ele continua atuando no trabalho do veículo etérico, é o molde. Então aí, uma vez o molde sendo totalmente desenvolvido, não precisa dele mais, mas ele continua durante um bom período acompanhando o trabalho do ego nos 7 primeiros anos de vida. Qual que é o interesse do ego pelo corpo? O ego é a alma que está entrando no corpo. Qual que é o interesse? Ele fala que é variável. Alguns ficam ansiosos observando o que o elemental está fazendo ali, e outros que já nasceram muitas vezes nem ligam, deixa o elemental fazer, quando chegar a minha hora eu entro nessa brincadeira aí. Então varia muito o interesse do ego ou alma nesse ser que vai nascer. Tá? A mãe, durante a gravidez, tem que estar o melhor possível. O melhor possível. Não só fisicamente, principalmente emocionalmente também. Tá? Porque ela tem que fornecer matéria. O elemental tira matéria do corpo da mãe. Se a mãe fuma, se a mãe é alcoólatra, se a mãe mexe com drogas, tudo isso ela está doando para o bebê. Então ela tem que estar o melhor possível para realmente durante a gravidez. É importante olhar isso aqui, não é só a mamãe não, os papais também. Que o papai, às vezes, em vez de ajudar, atrapalha. Tá? Então, cooperar que essa responsabilidade pelo nascimento é da mamãe, é do papai, é mais da mamãe, porque é ela que doa. Mas o papai também tem que ajudar nesse processo todinho aqui para que a coisa seja o melhor possível, que o elemental tira a matéria de dentro da mãe. Então, fumar, drogas e bebida, não. Realmente só atrapalha. E emoções também, emoções pesadas da mãe. Tem filmes hoje que a gente vê, a tecnologia avançou muito, os bebezinhos sentem o que a mãe sente. Eles sentem, às vezes se assustam. Tá? Então tem que estar o melhor possível. Se a mãe fornece bons materiais, se ela está emocionalmente equilibrada, se ela está mentalmente equilibrada, se o corpo físico é bom, tá? Então o elemental não tem alternativa, só pode pegar coisa boa, que a mãe só tem coisa boa para dar. O pensamento da mãe molda a forma que está crescendo dentro dela também. Você perguntou. O pensamento da mãe também tem que ser nobre e elevado, que ele também contribui para o desenvolvimento do feto. Então, se o elemental não tem instruções específicas, se ele não tem, hein, quanto à beleza ou feiura, que às vezes ele tem e às vezes ele não tem, tá? Neste tocante, a maior influência no processo é o pensamento da mãe. Tá? Então, ele é falado aqui, se a mãe nutre fortes pensamentos de amor pelo pai, há uma forte tendência da criança a parecer com o pai. Se a mãe fica diante do espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu, pensando em si mesmo, é provável que a criança pareça com a mãe. Desde que o elemental não tenha instruções. Que se ele tiver instruções, vai ser feio que dói. Ou vai ser linda, vai ser. Mas é assim. Então a mãe é importante isso aqui. Dependendo do pensamento da mãe, pode parecer com o pai, pode parecer com a mãe também. Tá? Caso a mãe pense muito na terceira pessoa.
Isso aqui é complicado, né? Vai que ela pensa muito no vizinho e fala depois, não, é que eu pensava muito no vizinho lá, por isso que parece com ele. Epa, aí a coisa entorta, né? Mas é dito que se a mãe pensa muito numa terceira pessoa, com afeição, com admiração, a criança pode inclusive parecer com essa pessoa. Tá? Pode ser alguém da família, muita afeição, parece com alguém dessa pessoa. Então, você vê que a importância que tem a mãe nesse processo todinho. Tá? Lembrando sempre, né, que quando não há instrução específica do elemental, que se tiver, normalmente essa instrução é por causa do karma. Então são os senhores do karma que estabeleceram, vai ser desse jeito. Então assim vai o processo. Crescer o corpo físico das crianças muda muito, muda. Pega uma foto de vocês com 4 anos de idade e compara com hoje, mudou tudo. Eu, por exemplo, estou cada vez mais bonito, mas é assim que vai, está sempre mudando. Tá? Então, o que quer dizer com isso aqui? As crianças mudam, mas é pelos pensamentos. Aí passa a ser os próprios pensamentos da criança é que vão moldando daí para frente. A gente é aquilo que a gente pensa. Né? Então, uma pessoa que acredita muito fortemente na saúde, na alegria, na paz, a tendência é criar um corpo correspondente a isso. Se a pessoa é uma pessoa que vive acabrunhada, depressiva, doente, coisa e tal, se ele pensa, tem esse tipo de pensamento, a tendência é o corpo crescer dessa forma. Então isso aqui é importante, é ver que nós somos aquilo que a gente pensa. Isso pode ser agora. Não, mas agora já estou velho. Não é melhor ser um velho saudável do que um velho decrépito? Então, em função do que a gente pensa agora, é que nós vamos ser daqui a pouco também. Então, a lei do pensamento, gente, é a força mais poderosa que existe neste mundo aqui, nesse mundo criado. A força mais poderosa que existe é o pensamento. É o pensamento que rege esse mundo. Nada que tem nesse mundo existe sem ter sido antes um pensamento. Tudo que você faz antes de você fazer foi um pensamento. Então, o pensamento é a coisa mais importante, a força mais forte que nós temos para moldar o nosso mundo. Então, vamos levar isso aqui em conta. Isso aqui é válido ao longo de toda a vida. Dependendo como a gente pensou, a gente vai se tornando um adulto coerente, um velho coerente. Quem tem uma vida muito ruim, muito possessiva, a tendência é depois ter uma velhice difícil. Então é o pensamento que determina tudo isso. Pega um ego avançado, um que já teve muitas vidas, já experimentou muito. As etapas iniciais de um nascimento são muito enfadonhas. É só a gente ver, né, gente? Quem já foi mãe aqui é só ver. Cuidar de um bebezinho de alguns meses, de 1 mês, 2 meses, dá um trabalho do caramba. Não é fácil, não. A mãe tem que ter uma paciência que não é fácil para cuidar. Então é enfadonho. Então o ego acha muito enfadonho. Então o Leadbeater fala que por mais que o ego tente fazer uma criança dormir, que o ego quer que a criança dorme, porque ela está acordada, ele tem que estar atento. Então ele quer que dorme. Tá? Então ele tentava ver que criança dorme muito. Então o Leadbeater falou que observou que ele era clarividente. Isso aqui é um trabalho clarividente onde ele observou diversos processos de nascimento. Então ele acompanhou o processo de nascimento até depois do nascimento. Clarividentemente ele foi observando tudo que está sendo relatado aqui. Tá? Então ele fala que um ego chega uma determinada hora que ele não dorme, então ele dá trabalho. E outra coisa também, comer essas papinhas sem gosto, isso aí é um saco. O ego é triste, é melhor uma picanha assada, né, gente? Do que uma... É nada, tá? Aqui a gente fala muito do vegetarianismo aqui, a maioria de nós somos vegetarianos, mas é só um exemplo, né? Então, fala que para o ego, essa fase aqui é muito ruim. Isso aqui é só uma brincadeira de mostrar que isso aqui não dava trabalho nenhum, dormia em qualquer lugar, então não dava trabalho para o ego dela. Então, uma pessoa que é realmente avançada, isso aqui é exceção, hein, gente? Exceção. Uma pessoa que é muito avançada evita tudo isso. Evita como? Pedindo que alguém lhe ceda um corpo adulto. Então, alguém venha, passe por todo esse processo e depois entregue um corpo adulto para um ser avançado.
O exemplo maior que a teosofia mostra disso aqui é do Jesus e do Cristo. Jesus nasceu, desenvolveu o veículo Jesus até um longo período e chegou numa determinada hora, principalmente nos 3 últimos anos da vida dele, ele entregou totalmente o veículo e quem se manifestou foi o Cristo. Então o Jesus é um e o Cristo é outro. O Jesus desenvolveu o veículo e o Cristo depois usou esse veículo desenvolvido para fazer todo aquele trabalho, especialmente nos 3 últimos anos da vida dele. Então isso aqui é o caso de um ego realmente muito avançado, pede o auxílio de um outro para fazer todo esse trabalho. Tem 2 motivos. Um é porque ele não precisa mais, ele não tem karma mais passar por tudo isso. E um outro motivo é porque, para a figura do Jesus, foi uma excelente oportunidade de desenvolvimento na vida da alma do Jesus. Tanto que, depois dessa experiência de Jesus, há 2000 anos atrás, a teosofia mostra que o Jesus teve mais uma vida aqui ainda, não o Cristo, o Jesus. A alma do Jesus teve uma vida por um outro ser chamado Apolônio de Tiana, e foi a última vida que ele teve que ver aqui como obrigatória. A partir daí ele venceu a evolução humana e entrou no rol dos seres realizados também. Então esse é, que a gente está falando aqui, mas é um exemplo que foge um pouco dessas experiências normais que nós estamos falando aqui. O normal é você mesmo, nós aqui todos, o karma é muito forte em nós ainda, tem tanto o karma quanto o dharma. Nós temos muita coisa que ficou para trás, mal feita, que nós temos que corrigir, e não tem ninguém que vai corrigir isso por vocês, ninguém. É responsabilidade da alma consertar todo e qualquer estrago que foi feito, é ela que tem que fazer. Então, nós passamos por todos esses processos do nascimento e vamos ainda passar mais algumas vezes. Quantas vezes mais nós vamos passar? A teosofia cita que, em média, dentro da evolução humana, para uma determinada alma vencer todos os degraus da evolução humana, desde quase um animal, que começa quase como um animal, parecido com um ser antropóide, até chegar a um ser civilizado, são necessárias, em média, 777 vidas para a alma vencer a evolução humana. Mas isso aí é uma média. Na realidade, nem é muito importante. Vamos falar que eu já tive, sei lá, X vidas aí. O importante para mim eu posso realizar nessa vida. Sei lá quantas eu já tive antes. Não sei. Não lembro. Então, qualquer um de nós pode ter mais ainda uma série de vidas pela frente para vencer a evolução humana, ou pode estar ali na boca do forno de estar acabando com esse processo. Acabar com esse processo de evolução humana não significa que nós não nasceremos novamente. É diferente. Nós podemos voltar a nascer nesse mundo, como o Buda nasceu, como o Cristo nasceu, Jesus nasceu, outros seres nasceram. Mas aí são um nascimento totalmente diferente. Eles não é por obrigação. Eles nascem por amor ao próximo, nascem aqui para ajudar a elevação da humanidade. Então esses são os seres que realmente escolhem voltar a esse mundo para ajudar aqueles que ainda não compreenderam todos esses ensinamentos que estão falando aqui. Você já imaginou, o nosso mundo já está difícil. Imagine esse nosso mundo aqui sem a Bíblia, sem o Alcorão, sem a doutrina secreta, sem os ensinamentos dos budistas, sem nada. Se não tivesse esses grandes seres que vêm e mostram qual que é o norte para os seres humanos, que esse é o objetivo das escrituras sagradas, é mostrar o norte para as pessoas. Trilhar o caminho para o norte é cada um por si. Não tem essa de que Deus vai ajudar um ou vai ajudar outro, não. Todas as almas têm que trilhar o caminho de volta para Deus. Então nós saímos do mundo espiritual, entramos no mundo manifestado, passamos por todos aqueles processos lá que nós falamos, mineral, vegetal, animal, humano,
Passamos por tudo isso. Agora é a fase de voltar para Deus. Na lei da evolução nós vamos falar, existe um processo chamado involução. O processo da involução, quando ele é totalmente coordenado por devas, por anjos, então o animal, o vegetal, tudo isso aqui tem devas e anjos que conduzem a vida deles. Até entrar no humano, quando os devas falam, agora daqui para frente o problema é teu, e nos largam. Então todo esse processo de involução, nós já passamos por ele. Estamos agora voltando ao processo da evolução. O processo da evolução é o retorno à casa do Pai. Então quem gosta de estudar a Bíblia e ver a parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo é isso que eles estão ensinando. Nós saímos da casa do Pai, saímos do plano espiritual, entramos no mundo manifestado, esquecemos da nossa origem e agora começamos a voltar para a casa do Pai. Então agora é o momento de realmente a gente ter essa consciência para acelerar o processo de retorno para a casa do Pai. Então, os grandes seres, Buda, Cristo, etc., são aqueles seres que compreenderam isso, tanto que eles falam que eu e o Pai somos um. O Cristo falava isso fortemente. Então, voltar para a casa do Pai é ter a consciência do Pai. Então, aqui agora, nós temos que ter a consciência de Deus, a consciência do Pai e agirmos como espíritos aqui. Enquanto nós não tivermos a consciência do Pai aqui nesse mundo, nosso processo não acabou. Então o processo de evolução, o processo que nós estamos falando aqui do nascimento e de uma vida, ele é muito importante, porque é aqui que nós vamos mostrar realmente de onde nós viemos e como nós vamos sair daqui. Então é aqui, temos que fazer agora, aprender a trabalhar aqui agora. E começa pela percepção de que eu sou a alma, eu não sou o Osmir, e vocês a mesma coisa. Então a gente muda a nossa forma de atuar nesse mundo. Continuo sendo Osmir, tenho filho, tenho esposa, tenho tudo mais, continuo sendo. Mas o foco principal é o foco dentro da gente e compreender nós para fazer essa evolução do ser. Então a aparência pessoal do homem comum muda durante a vida, o corpo físico é a expressão do ego. Então a gente, falei, nós como criancinha, nós hoje é tudo diferente, as características raciais, familiares superam essa tendência, que é da nossa mente. No caso de seres muito desenvolvidos, as características do corpo físico quase não mudam. É ensinado que se Jesus voltar a nascer aqui agora, a aparência física dele vai ser muito parecida quando ele esteve aqui pela última vez com o Apolônio de Tiana. Muito parecida por quê? Porque o corpo causal está tão desenvolvido que a tendência é que ele pareça exatamente esse ser, que é o homem celestial, o homem desenvolvido, é o homem integral. Então os seres realmente evoluídos têm essa tendência em futuros nascimentos, quando voltarem aqui, de serem parecidos com aquele que é o ser real dele. Nós não, por quê? Porque nós temos muito karma ainda a ser destrinchado, a ser resolvido. E esses seres já não têm mais karma para carregar. Então os mestres são reconhecíveis em qualquer reencarnação, porque eles vão sempre parecer com o que eles são na realidade. Então eles retratam a aparência dele como ser desenvolvido. Isso aqui é só uma figurinha que a gente mostra aqui. O átomo permanente trabalha nos genes, trabalha nos cromossomas, programando tudo aquilo que nós vamos ser ao longo de nossa vida. Tá? Então, tudo programado através do átomo permanente e também pelo trabalho daquele elemental construtor, que o DNA já foi formatado desde o princípio. Então nós vamos ter tem aqui, ó, esse aparecimento dentro do DNA, está indicado todas as moléstias e tudo que nós vamos ser durante a vida está registrado no nosso DNA. Como eu falei há pouco tempo, que os cientistas estão trabalhando nesse nível do DNA para evitar
formação de certas doenças crônicas, já estão trabalhando nisso. Já tem algum sucesso, ao nível de ratos, alguma coisa assim, já tem algum sucesso. Então, você vê que é uma coisa que estão tentando fazer hoje, que os ensinamentos antigos já mostram há muito tempo que é uma realidade o trabalho no nível genético. Volto a dizer, gente, todas as nossas doenças e características futuras, elas aparecem em nós como tendências. Tá? Quando uma doença crônica aparece no gene, é porque nós já degringolamos muitas vezes, já pisamos no tomate muitas vezes em vidas passadas, que chegou a ser formatado no gene. Tá? Mas é ensinado que o karma, ele é uma lei, como se diz, imutável, mas na realidade não é tão imutável assim, porque na realidade o que é ensinado é que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, digamos que isso aqui seja uma doença que deva aparecer numa certa idade, numa determinada pessoa, e isso aqui foi por uso indevido, digamos, do aspecto vontade. Então, se ela trabalha nessa vida dela fortemente no ato amor, trabalho altruísta e tudo mais, então isso aqui pode ser aliviado ou pode ser até extinto. Por quê? Porque aquela energia pesada, que deveria ser um ensinamento muito forte para aquela alma, não tem mais razão de ser. Ela aprendeu. Então, quando você aprendeu, se Deus continua querendo te bater, aí é castigo. E o objetivo não é castigo, o objetivo é simplesmente evolução, aprendizado, educação. Aprendeu, evoluiu, então não tem por que ter castigo. Deus não está aqui para castigar ninguém, Deus é amor. Então, quando a gente tem a consciência do que nós estamos falando aqui, então é essa consciência que podemos trabalhar fortemente e evitar certas dificuldades em nossa vida. Isso aqui é uma figura de uma clarividente chamada Dora Kunz, que mostra uma mulher grávida. Essa aqui é a aura da pessoa, corpo astral, corpo mental, e aqui é um bebezinho, e aqui é a aura do bebezinho dentro da visão clarividente de uma pessoa. Dentro desse processo de encarnação, quando nós chegamos aqui na vida, entramos no nascimento, temos 2 períodos da nossa vida. O primeiro período da vida começa do 1 aos 7 anos. É aquele período que eu falei que o elemental construtor continua ativo, porque continua trabalhando no veículo etérico. Então nós trabalhamos fortemente o veículo etérico nessa faixa até os 7 anos de idade. Dos 7 aos 14 anos, nós trabalhamos o nosso veículo das emoções. Então aqui já não tem mais a companhia do elemental construtor. Aqui já é o próprio ego que está trabalhando o veículo astral dele. Dos 14 aos 21 anos, é o período que trabalhamos mais fortemente a nossa mente. Estudos, faculdade, mais ou menos nesse período. Dos 21 aos 28 anos, nós trabalhamos um veículo que está além da mente. É o veículo intuicional. Então é nesse período que normalmente trabalhamos muito o aspecto amor, o aspecto casamento. Então aqui é o nosso aspecto de preparação para a vida. Aqui tem um período duplo, que é o período mais importante, que é dos 28 aos 35 e dos 35 aos 42, quando nós trabalhamos fortemente o nosso veículo átmico, é o nosso veículo da vontade. É aqui que os grandes interesses materiais acontecem na nossa vida. A vontade tem que ser muito forte para conquistar. Então a vontade normalmente era para o mundo exterior. Depois a gente tem que redirecionar essa vontade para o mundo interior, tá? Então a gente vai ver que os primeiros períodos aqui, então é a vontade mais forte para o mundo exterior. Aqui já começamos a trabalhar um pouco mais o nosso aspecto vontade para o mundo interior também. Aí vem um segundo período,
dos 42 aos 49, se a lição foi bem feita aqui, ó, dos 21 aos 28, o resultado aqui, ó, voltamos a trabalhar o veículo búdico, não vão ser pessoas com muito companheirismo ou vão cair no divórcio. É onde mais acontece isso. 49 a 56, voltamos a trabalhar na mente. Se o trabalho foi bem feito aqui, ó, vão ser pessoas sábias, ou vão ser pessoas com a mente muito estreita. Voltamos a trabalhar as nossas emoções, dos 56 ao 63. Nesse período aqui, ó, se nós trabalhamos bem as emoções aqui, ó, nós vamos ser pessoas com bastante compaixão, ou vão ser pessoas rígidas emocionalmente. E depois recapitulação ou segunda infância, que não tem mais o elemental construtor. Então aqui é uma recapitulação de tudo, dos 63 aos 70 anos. Nós demos um curso aqui, o ano passado, um mergulho no inconsciente, embasado nos ensinamentos do Jung. O Jung, tremendo psiquiatra, mas além de um tremendo psiquiatra, ele era um tremendo de um místico. Tá? Então ele divide a vida humana em duas etapas. Na primeira etapa ele fala que é a etapa de você ter interesse pelo mundo, lutar pelo mundo, conquistar. Então tu tem que conquistar até a metade da tua vida, correr para o mundo exterior. Na segunda metade da tua vida é a época de você redirecionar toda a tua vontade, toda a tua luta pelo mundo exterior tem que ser voltada agora para o mundo interior. Então, em voltando para o mundo interior, nós começamos a nos preparar para a morte. Então, a segunda metade da vida é um preparativo para a morte. Então, quem sabe viver bem, vai aprender a morrer bem. Então, esse é um ensinamento de que a gente tem que chegar a uma determinada hora da nossa vida e lutar menos pelo mundo exterior e começar mais uma luta pelo mundo interior. É uma luta para o reencontro com a alma. Se nós reencontrarmos a nossa alma, termos a consciência da alma nessa nossa segunda metade da vida, o processo da morte é tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se nós não encontramos a nossa alma e morremos antes de encontrar a nossa alma efetivamente, o processo da morte é muito complicado. Esse vai ser o tema da aula da semana que vem, onde nós vamos falar agora não do processo da alma vir para o mundo, nós vamos falar sobre o processo de como a alma volta para o mundo dela na próxima aula. Vamos falar sobre a morte. Então hoje o objetivo era mostrar a visão teosófica do nascimento. Mas o preparativo para a morte é dessa forma, gente. É aqui em vida. Nós recebemos no nosso nascimento um copo daquilo que os orientais chamam de Trishna. É um corpo de vontade pelo mundo exterior. Quando nós morrermos, a vontade pelo mundo exterior, esse copo de Trishna tem que estar totalmente esvaziado. Totalmente esvaziado. Se nós não tivermos mais nenhuma atração pelo mundo exterior, a morte é hiper tranquila. Se nós temos atração pelo mundo exterior, além da morte, da vida, do processo depois da morte, ser muito difícil, nós garantimos que nós vamos retornar aqui mais uma vez, porque nós ainda temos apego pelo mundo. Então a lei que define se nós vencemos o processo de evolução pelo mundo, a lei se chama desapego. Esse é o grande ensinamento do Buda. Enquanto nós tivermos apego pelo mundo, que esse mundo não é o nosso mundo, a nossa alma é de um outro mundo. Enquanto nós temos apego para esse mundo, o recado que nós estamos dando para a alma é: quero voltar aqui. Ao passo que a vida no plano da alma é muito melhor do que a vida que nós temos aqui. Então esse copo de Trishna, esse desejo, esse apego pelo mundo, ele tem que acabar. Quanto menos apego nós tivermos pelo mundo na hora da morte, mais tranquilo vai ser o processo de pós-morte. Porque a morte não é
simplesmente morreu o corpo físico e voltamos para a casa da alma, não. Tem um longo caminho no processo da morte, e esse longo caminho do processo da morte vai ser a aula da semana que vem, ok? É isso aí, gente. A visão teosófica do nascimento é essa. Depois eu vou mandar o PowerPoint para vocês. Leiam aqueles livros que eu referenciei lá, principalmente um que chama O que há além da morte, é do Leadbeater, e ele mostra isso aqui em muito mais detalhes do que isso que eu falei aqui. E O Milagre do Nascimento é um livro do Geoffrey Hodgson, que mostra todas as passagens aqui sobre a visão de um dos maiores clarividentes que já teve aqui no século passado. Foram dois, um foi o Leadbeater e outro foi o Geoffrey Hodgson. Tá? Fizeram essas pesquisas, de tudo que nós estamos falando aqui, foram essas pesquisas clarividentes que chegaram a esses ensinamentos. Ok, gente? Obrigado pela atenção. Semana que vem eu continuo com essa aula, então.